Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Hoje vamos falar um pouco, deixando para vocês algumas questões, mas na própria questão que formularemos já está a resposta. Você sabia? Essa é a questão. Você sabia que a doutrina dos espíritos foi codificada e foi lançada através da publicação de O Livro dos Espíritos a 18 de abril de 1857, portanto, em torno de 158 anos. Pelo professor, pedagogo francês Hippolyte Léon Derizard Rivail, que adotou para a codificação da doutrina espírita o pseudônimo de Allan Kardec. Você sabia que a doutrina espírita está assentada no tripé ciência, filosofia e religião? Ciência porque a sua organização, a sua estruturação utiliza-se dos recursos da ciência positiva, mas também porque, de forma científica, além da organização, Allan Kardec apresenta as informações e os conhecimentos estruturados a respeito dos fenômenos espíritas, da comunicabilidade dos espíritos. Em rápidas palavras, é uma ciência. É uma filosofia porque apresenta respostas para as questões mais profundas sobre a vida. E é uma religião, não uma religião como uma instituição com características hierárquicas, dogmáticas, com rituais, mas uma religião no sentido de que ela propicia ao homem conectar-se com Deus e aproximar-se do Criador. Portanto, ela está assentada neste tripé ciência, filosofia e religião. Evidentemente, ela tem outros fundamentos que a consolidam. Você sabia que a doutrina espírita é a terceira grande revelação? Revelações nós temos a todo instante, quando aprendemos alguma coisa, é uma revelação. Tiramos o véu da ignorância de cima das coisas que estão dispostas no universo e deixamos de ser ignorantes ou diminuímos a nossa ignorância. Mas Deus, auxiliando os seus filhos, nos mandou 3 grandes revelações. A primeira delas, com Moisés, o que não fazer, com Jesus, o que fazer, e completando o ciclo com a doutrina dos Espíritos, a terceira grande revelação, como fazer e por que fazer. Portanto, ela vem cumprir, além disso, uma promessa do próprio Cristo, quando ele promete um novo Consolador. Portanto, ela cumpre este papel de atender a promessa que o Cristo nos deixou, que nos mandaria um outro Consolador para nos relembrar os seus ensinamentos e esclarecer todas as coisas. A doutrina espírita tem como fundamento Deus, a crença em Deus. Sem Deus, as coisas não têm sentido, a vida não tem sentido, nossas diferenças, nada tem sentido. Mas, tanto que Allan Kardec começa o Livro dos Espíritos com a primeira pergunta: que é Deus? E os Espíritos respondem: inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Allan Kardec pergunta aos imortais, em O Livro dos Espíritos, qual o ser que Deus colocou na Terra para servir de modelo e guia para a humanidade? E os Espíritos respondem com uma única palavra: Jesus. Portanto, a doutrina espírita está assentada sob os ensinamentos de Jesus. Tanto que vem reviver os seus ensinamentos na simplicidade dos 3 primeiros séculos. Portanto, Jesus é o mestre, maior modelo e guia que Deus colocou para servir cumprir este papel perante a humanidade e auxiliar a seus filhos caminharem na direção da casa do Pai, quais filhos pródigos que o somos. Portanto, Jesus é a base de todos os valores que precisamos para o nosso progresso moral, para o progresso dos sentimentos. Nesta premissa, a máxima que Allan Kardec encontra como caminho para a nossa perfeição, para o nosso caminhar, é a caridade. E coloca o capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Mas e as outras questões da vida? Os outros atributos, paciência, tolerância, compreensão, indulgência e por aí afora. A caridade, na proposta de Jesus e na conclusão e na interpretação de Allan Kardec, ela é a somatória de tudo isso. A caridade incondicional
absorve e contém no seu bojo todas as virtudes. Por isso, a caridade, é o caminho definitivo para a nossa perfeição, para a nossa felicidade. Portanto, só é possível sermos caridosos incondicionalmente, como propõe Jesus, quando nós amamos. Por isso, a doutrina dos Espíritos reconhece todos os ensinamentos de Jesus, e especialmente aquele em que ele sintetiza a lei, em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A doutrina espírita está neste embasamento. Mas ela também nos convida, nesta linha, à fé raciocinada. Caminharmos na direção, porque entramos, século XIX, quando ela foi codificada, a humanidade estava entrando na era da razão, na era dos grandes pensadores. Então, por isso ela vem trazer como fazer e por que fazer. Porque entramos na era da razão e temos que saber por que estamos fazendo as coisas, por que direcionarmos as nossas vidas na direção da casa do Pai, por que praticarmos a caridade, compreender a caridade. Então, ela nos convida à fé raciocinada. Nos convida a encontrar Deus pela razão. Pela obra se reconhece o autor, nos mostrando, e já falamos em outros programas desta questão, de encontrarmos a divindade. Portanto, ela nos convida à fé raciocinada. E Kardec assevera que fé inabalável, em O Evangelho segundo o Espiritismo, fé inabalável é aquela que encara a razão face a face em qualquer época da humanidade. Portanto, ela nos convida a uma fé raciocinada. E o convite é tão forte que o codificador propõe que não aceitemos nada que a nossa razão não aceite, para que tenhamos a compreensão, a propriedade do entendimento. A doutrina dos Espíritos, você sabia que ela responde questões como: quem somos? Evidentemente, já temos uma noção, somos espíritos. Mas aprofundar esta questão do espírito, este é o principal objeto de estudo da doutrina dos Espíritos. Então, quem somos? Mas necessário também responder perguntas de onde viemos. E a doutrina dos Espíritos vem responder esta questão também, de onde viemos. Mas e para onde vamos? Quais as nossas condições para o lugar para onde vamos? Jesus nos diz, a cada um segundo as suas obras. Portanto, nós iremos para algum lugar e teremos as condições de acordo com aquilo que produzimos aqui. Coisas no caminho do bem, ou questões equivocadas que um dia precisaremos recuperar, nos reformar. Portanto, quais são os nossos destinos? O único determinismo, você sabia, que encontramos em doutrina espírita é que caminharemos na direção da casa do Pai e chegaremos lá. Porque o próprio Cristo diz: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Esta questão mata a ideia de inferno. Portanto, no ângulo estudado por Kardec, nas interpretações e nas orientações dos espíritos, o inferno como um local de degredo para os filhos de Deus não existe. O céu e o inferno são estados da alma, de acordo com as nossas obras, a cada um segundo suas obras. Isto fica muito óbvio, muito evidente. E, evidentemente, como vamos para algum lugar, fica uma outra questão. Reencontraremos aqueles seres com quem convivemos? Reencontraremos todos. Com certeza encontraremos todos. Reencontraremos os nossos amores, senão o amor não teria sentido. Se não vamos reencontrar, o amor não tem sentido. É até sofrível amar. Se não vamos reencontrar, para que amar? Só o reencontro nos permite a possibilidade e o consolo de termos esta oportunidade de rever e reencontrar os nossos entes queridos. Portanto, a doutrina espírita é consoladora, porque nos fortalece na fé e nos convida às reflexões mais profundas sobre a vida e nos oferece a oportunidade do reencontro. Só por esse aspecto de ser consoladora, como foi o Evangelho de Jesus, por isso um novo Consolador, prometeu o Cristo, ela já nos fortalece e nos traz uma paz interior, uma tranquilidade interior. Eu fiz algumas perguntas, você sabia, mas no próximo programa eu vou fazer mais algumas perguntas e vou explicar a você por que é importante saber destas questões. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples.